Bom dia a todos, eu sou Nicole, sou psicóloga escolar, psicóloga do CAPVERD e também sou coordenadora do projeto de psicoeducação e promoção de saúde mental no CAP. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso tema de estudo e reflexão do mês de julho, que é sobre saúde mental e o uso excessivo de jogos eletrônicos e da internet. Esse tema é um tema muito importante, né? Principalmente nesse período de quarentena, onde a gente sabe que a utilização, né, da internet e dos jogos eletrônicos como forma de lazer se tornou maior, né? O uso se tornou mais frequente e a gente precisa entender quais são as implicações de um uso considerado excessivo e nocivo para a saúde mental das pessoas. E quais são os hábitos saudáveis e os hábitos não saudáveis que estão envolvidos, que estão relacionados com o uso da internet de jogos eletrônicos. Então, esse vai ser o nosso tema de estudo e reflexão do mês de julho, tá bom? E essa videoaula vai tratar justamente sobre a relação do uso dessas duas formas de tecnologia para a saúde mental dos indivíduos, sobretudo das crianças e dos adolescentes, que é o nosso foco de trabalho, né, nesse projeto de psicoeducação. Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos saber é entender um pouco da contextualização, né, histórica, né, e da tecnologia na nossa cultura. Como que isso se iniciou, né, e como que isso ganhou força ao longo do tempo, o uso da tecnologia. Então, os jogos eletrônicos eles foram inseridos na cultura da nossa sociedade na década de 1980, através dos consoles e computadores. A partir dessa data, esse recurso tem se tornado cada vez mais popular, sendo atualmente uma referência para o lazer, sobretudo de jovens e adolescentes. Então, o que a gente vem acompanhando, né, é uma evolução tecnológica muito rápida e muito significativa, e o uso desses instrumentos tecnológicos ele está completamente inserido na cultura, principalmente na cultura ocidental, mas também muito na oriental, em alguns países especificamente, né? E a gente tem que entender que quando esse tipo de instrumento se insere na cultura, ele começa a estar relacionado a diversas áreas da nossa sociedade, né? Não só do lazer, mas a gente vai falar mais à frente como a gente vê também a tecnologia inserida na educação, no trabalho, né? Então, esses instrumentos tecnológicos eles estão completamente inseridos na nossa forma de viver. Os avanços na área tecnológica têm tornado os jogos eletrônicos e a navegação na internet cada vez mais atrativos em virtude da ampla gama de possibilidades oferecidas. Então, o que a gente vê é que a tecnologia oferece diversas possibilidades de trabalho, de lazer, né? E isso se torna cada vez mais atrativo para as pessoas, principalmente porque a gente vem acompanhando que os recursos vão se aprimorando, né? E a gente quer ou adquirir um recurso tecnologicamente mais avançado ou aprender a lidar com ferramentas mais avançadas, porque a gente começa a perceber que essas ferramentas elas facilitam o nosso aprendizado, o nosso trabalho, a nossa vida de uma maneira geral, né? Uma planilha no Excel, uma videoaula, a possibilidade de uma live, né? Nesse momento de quarentena. Então, tudo isso atrai muito a gente, né, para o aprendizado e para o uso dessas ferramentas. As redes sociais e o aprimoramento dos gráficos dos jogos, a possibilidade de personalização do nível de dificuldade e a disponibilidade de diferentes enredos, né, diferentes temas nos jogos eletrônicos principalmente, buscam se aproximar ao máximo do mundo real, o que atrai significativamente o interesse dos indivíduos, e principalmente das crianças e dos adolescentes, né? Aqueles gráficos que imitam personagens que são populares, como jogadores de futebol, né? E a aproximação da vida real, né? Como, por exemplo, um jogo de criação de cidades, ou um The Sims, que imita a vida, né? O cotidiano.
Então, isso são ferramentas que geram muito interesse às pessoas pela aproximação com o mundo real. Portanto, e aí a gente está em vermelho aqui, sinalizado em vermelho, porque isso é uma coisa muito importante da gente entender, né? Como que isso está inserido na cultura. Os instrumentos tecnológicos, eles estão atrelados ao cotidiano social e à cultura. Eles fazem completamente parte da vida das pessoas, né? Podendo assim mudar comportamentos, atitudes e influenciar na mudança de valores e de costumes, pois contribuem para a disseminação de informações. Então, além de ele estar completamente inserido, os instrumentos tecnológicos estarem completamente inseridos na nossa rotina e na nossa cultura, eles influenciam sim os comportamentos, atitudes, valores e costumes de uma sociedade justamente por isso, eles estão inseridos na cultura, né? Ao se ampliar a reflexão sobre a utilização das tecnologias, percebe-se como elas contribuem para a formação de conduta e de opinião, colaborando para a transmissão do saber popular e para a disseminação de hábitos de vida. Esse hábitos de vida também está aqui em destaque, porque o que isso quer dizer, né? A tecnologia está tão inserida na nossa cultura, na nossa sociedade, que ela cria hábitos de vida, ela faz parte da nossa rotina, ao ponto de, em alguns momentos, a gente até não conseguir se ver sem a tecnologia, né? Por exemplo, o celular. Quem já não ficou um pouco desesperado quando esqueceu um celular em casa e foi trabalhar, ou quando esqueceu na casa de um colega, né? As pessoas às vezes se veem sem rumo, sem aquele instrumento tecnológico. Então, a gente entendeu um pouquinho, né? Contextualizou um pouquinho a relação da tecnologia e cultura. Agora eu vou entrar um pouco no âmbito da compreensão do desenvolvimento do indivíduo na infância e na adolescência, para que vocês entendam e reflitam sobre como a influência dessas tecnologias está atrelada também ao desenvolvimento da criança e do adolescente. E quais são as repercussões disso depois, quais são as consequências disso depois. Então, a gente sabe que a infância e a adolescência são fases do ciclo da vida do ser humano, e essas fases são fases muito importantes, porque é justamente, né, principalmente quando o indivíduo passa por diversos processos de aprendizagem em diferentes campos, então o campo cognitivo, que é o desenvolvimento intelectual, o campo social, que é o desenvolvimento das relações sociais, o campo emocional e comportamental, que é quando, né, as crianças e os adolescentes vão experienciando diferentes emoções, diferentes comportamentos nas relações sociais e vão amadurecendo nesses campos também, né? Vão sabendo lidar com certas situações de uma melhor forma, vão sabendo identificar emoções e vão, assim, se conhecendo melhor, né? Todas essas novas aprendizagens exigem, portanto, contínuas adaptações. Então, na infância e na adolescência, a experiência de coisas novas é muito mais intensa. Então, isso vai fazendo com que aquele indivíduo que está em formação, que está em crescimento, tenha que constantemente se adaptar. Né? Uma experiência nova gera um novo aprendizado e gera uma adaptação, consequentemente, para que aquela pessoa possa viver melhor, possa viver de uma maneira mais saudável. Nesse estágio da vida, na infância e na adolescência, há também grande interação com o meio, né? E captação de estímulos. Como os estímulos são novos, né? A maioria dos estímulos são novos, então o indivíduo ele capta esses estímulos com mais facilidade e com maior interesse, porque tudo é muito novo para aquela pessoa, para aquele ser. Especialmente a partir da mediação dos instrumentos tecnológicos, porque lembra, a gente viu que a tecnologia está inserida na cultura. Então, a criança ela já nasce num meio, né, num contexto onde a tecnologia
é muito intensa, ela está muito presente, né? Então, a interação com o meio externo, né? E a estimulação, ela é muito mediada por tecnologia. Isso está muito presente na nossa sociedade e no desenvolvimento de crianças e adolescentes nas últimas décadas. Pois, como vimos anteriormente, né, eles, né, os adolescentes e as crianças, estão amplamente inseridos, os instrumentos tecnológicos estão amplamente inseridos em nossa cultura. Esse fenômeno influencia diretamente na saúde infanto-juvenil. Por quê? Porque a tecnologia, ela faz parte do cotidiano da sociedade, então ela faz parte do cotidiano da criança, do adolescente, ela está inserida no processo de desenvolvimento. Então, ela vai influenciar, sim, na saúde infanto-juvenil, na saúde mental, na saúde física, né? Porque a saúde mental está associada à saúde física. A criança e o adolescente são seres em construção e adaptação no meio que estão inseridos. As condições ambientais e a estrutura familiar são aspectos importantes no desenvolvimento de potencialidades e no modo de ser e de conhecer o mundo, modelando assim os seus hábitos de vida e, obviamente, o seu viver saudável. Então, aquilo que a gente já falou anteriormente, né? A criança e o adolescente, eles estão em processo de desenvolvimento, esse processo é mediado por pessoas, é mediado pela tecnologia, e essa mediação do meio e a mediação da tecnologia, né, que também faz parte desse meio social, ela vai influenciar nos hábitos de vida, no que aquela criança, naquele adolescente vai inserir no cotidiano dele, nos hábitos de vida, e vai influenciar, sim, no seu modo de viver, saudável, não saudável, né? Dependendo dos hábitos de vida que forem sendo construídos. A criança e o adolescente necessitam, portanto, de constante orientação e acompanhamento dos adultos nesse processo de amadurecimento global, porque tudo é uma grande novidade e essas experiências precisam ser mediadas e orientadas por pessoas mais experientes. O viver saudável na concepção dos pais. Então, essa foi uma pesquisa de um artigo que é a percepção dos pais acerca do impacto de tecnologias no viver saudável dos seus filhos. E eu tirei aqui alguns trechos que foram referenciados por responsáveis, né, a respeito do que eles consideram que é um viver saudável para seus filhos, crianças ou adolescentes. Então, a gente tem alguns relatos que são os seguintes. Viver saudavelmente é ter lazer, poder praticar algum esporte, ter a fase de criança, jogar com os amigos, conviver com eles e ter uma alimentação saudável. Esse foi um relato de um responsável. O segundo responsável disse: a criança saudável é que estuda e brinca, mas o brinquedo não pode ser a internet ou a televisão. Brincar é correr também. Ter contato com a natureza, estar na pracinha com outras crianças. Porque a gente foi vendo que com a inserção da tecnologia, né, na sociedade, algumas formas de brincar que eram mais praticadas antigamente foram sendo substituídas, né? Então, esses responsáveis que fizeram parte de uma outra forma de viver, né, eles estão dizendo aqui que não é só brincar, não é só através da mediação tecnológica. Brincar também tem que envolver prática motora, contato com a natureza, contato com colegas, né, contato social, presencial. E já o terceiro responsável falou: hoje está difícil controlar a saúde da criança. Se não dermos o exemplo, fica mais difícil ainda. A criança é espelho dos pais. Se mesmo a gente comendo verdura, por exemplo, já é difícil, imagina se a gente não faz como deve ser. Eles sabem tudo, nos cobram quando não fazemos algo que cobramos deles. Então, essa responsável fala mais especificamente do exemplo através de atitudes, né, que os pais devem fornecer para os filhos nesse processo de acompanhamento do desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, conforme exposto nessa pesquisa, a concepção dos pais acerca do que consideram uma vida saudável para seus filhos contempla
na realidade, diversos aspectos em diferentes âmbitos, como alimentação, as diferentes modalidades de brincadeira. Então, eles colocam, né, que brincar não é só brincar na internet ou brincar com mediação tecnológica, mas também correr, brincar na rua, brincar com os colegas, né, presencialmente, né, o contato social, dentre outros aspectos. Também é possível observar que considero importante o oferecimento de diferentes modalidades de lazer para o estabelecimento de bem-estar físico e mental. Então, eles, por considerarem todos esses aspectos para o viver saudável, né, eles consideram importante oferecer diferentes modalidades de lazer, além das que geralmente os jovens procuram, né, que hoje em dia está muito centrado na mediação tecnológica, na internet, nos jogos eletrônicos. Então, eles consideram que é importante oferecer outras modalidades de lazer. Então, agora nós vamos começar a falar especificamente sobre, né, sobre a mediação tecnológica, sobre instrumentos tecnológicos, jogos eletrônicos especificamente, entendendo como que a sociedade, os estudos, né, começaram a observar quais são os benefícios desses instrumentos tecnológicos para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Porque a gente vai ver aqui que o uso moderado, ele tem sim impactos muito positivos para o desenvolvimento global infanto-juvenil, né? Alguns estudos ressaltam os benefícios do uso moderado dos jogos eletrônicos e das redes sociais para fins pedagógicos e terapêuticos. Então, a gente vê que os recursos tecnológicos estão atualmente bastante inseridos nas práticas pedagógicas e até mesmo nas práticas terapêuticas, né? A gente vê hoje em dia muitos terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos utilizando jogos eletrônicos para o desenvolvimento de atenção, eu vou falar mais à frente, né? De diversas funções cognitivas. Em casos, por exemplo, de autismo, são recursos muito utilizados para favorecer o contato social, porque a pessoa com transtorno de espectro autista geralmente tem muito interesse nos instrumentos tecnológicos e a gente na terapia busca utilizar do interesse para o engajamento no tratamento, né? Principalmente no caso de autismo. Então, inclusive para fins pedagógicos e tecnológicos, como o desenvolvimento das funções executivas, então, a habilidade de planejamento e organização para a resolução de problemas. Os jogos eletrônicos, eles desempenham muito esse papel, tem diversos jogos que favorecem muito o desenvolvimento de funções executivas, aperfeiçoamento das habilidades visoespacial e das habilidades cognitivas, atenção, memória e habilidades motoras também. Hoje em dia a gente tem, né, jogos de dança, jogos que remetem a esportes, isso tudo também ajuda no desenvolvimento das habilidades motoras. Além de contribuir para a socialização, né? Os jovens jogam online, existem as redes sociais, então favorecem sim a socialização dos indivíduos. Só que a gente precisa começar a entender quando esse uso passa do estágio de ser benéfico, né? Ser favorável, de ajudar no desenvolvimento saudável, para um hábito de vida não saudável, quando ele começa a atrapalhar e prejudicar a vida dos indivíduos. Então, agora a gente vai falar dos problemas relacionados ao uso abusivo de jogos eletrônicos e da internet, tá? Uma parcela dos usuários que apresenta uso prejudicial e prolongado dos jogos eletrônicos tem gerado preocupação por diversos segmentos da sociedade, incluindo os profissionais da área de saúde mental. Então, a gente vai focar aqui nos problemas relacionados ao uso abusivo de jogos eletrônicos da internet para a saúde mental. Esses indivíduos, eles comprometem vários campos e atividades das suas vidas, em função de uma série de sintomas cognitivos e comportamentais decorrentes do uso abusivo de jogos eletrônicos e da internet.
Então, a gente vai ver mais à frente que uma pessoa que faz o uso abusivo desses recursos, ela começa a desenvolver uma série de comportamentos e de emoções que são prejudiciais para a vida dela como um todo. A dependência da internet dos jogos eletrônicos. Desde a década de 1980, pesquisadores atentavam para as semelhanças entre o uso excessivo dos jogos eletrônicos e outros comportamentos de dependência. Então, os estudos começaram a fazer uma relação de uso excessivo, uso abusivo de instrumentos tecnológicos, né, jogos eletrônicos, internet, e os sintomas de dependência, até mesmo relacionados à dependência química, né, sintomas de dependência de drogas que em alguma medida se assemelham aos sintomas que as pessoas que são dependentes da internet possuem. Com o surgimento da internet, dos jogos online, a preocupação com esse tema aumentou exponencialmente, assim como a quantidade e a qualidade de pesquisa sobre o assunto. Então, essas pesquisas foram crescendo na área cada vez mais. Uma grande variedade de hipóteses tem sido levantadas para tentar entender o mistério que representa a causa dessa dependência, né? Incluindo personalidade, dinâmicas familiares, aspectos ambientais, comorbidade prévia, ou seja, associação com outras doenças mentais que aquela pessoa já possa ter, dentre outros aspectos. Muitos clínicos defendem a tese de que pessoas em momentos de angústia, depressão ou mesmo fuga se valeriam da realidade virtual como uma forma de enfrentamento ou procrastinação das dificuldades da vida. Fato semelhante, por exemplo, à conduta adotada por um usuário de álcool ou drogas. Então, alguns estudos na área de saúde mental começaram a associar o fato das pessoas estarem vivenciando um momento emocionalmente negativo, como angústia, depressão, ou pessoas que têm dificuldades sociais, etc., poderem se valer do uso da tecnologia como uma fuga dessa realidade, que é uma realidade que gera sofrimento, né? No sentido de, por exemplo, determinados jogos você conseguir fazer uma projeção de vida, você conseguir se colocar no lugar de personagens e, de repente, ter prazer lidando com aqueles personagens como se fosse você e deixando aquela realidade que gera sofrimento um pouco de lado. Então, é nesse sentido que se fala de fuga da realidade, tá? É você deixar a realidade que te causa sofrimento, não a enfrentando, né? Deixando-a de stand-by um pouquinho e começar a se inserir numa realidade virtual por bastante tempo, porque aquela realidade te gera prazer. Então, no jogo, você é o personagem que você quer, você tem os atributos físicos que você quer, você, de repente, no jogo, é uma pessoa que tem um comportamento social bom, e que tem muitos amigos, e que tem muitos namorados ou namoradas, né? Ou tem um namorado ou uma namorada, enfim. Você projeta para uma realidade virtual algo que você queria ter na sua realidade pessoal, né? Então, os estudos começaram a fazer esse tipo de associação. E é mais ou menos como um comportamento de um usuário de álcool ou de outras drogas. Para fugir da realidade que causa sofrimento, a pessoa faz o consumo de álcool ou de outras drogas para obtenção de prazer. E aí, gente, o DSM-5 é um manual de diagnóstico estatístico na área de saúde mental, utilizado por médicos, psiquiatras e psicólogos. Então, esse manual, ele começou a trazer, um manual mais atualizado, a versão 5, né? Ele começou a trazer alguns estudos importantes dentro dessa temática, tá? E aí, eles lançaram o transtorno do jogo pela internet, com uma ponderação, tá? Porque é importante saber que esse transtorno está numa seção do DSM-5 de condições que exigem estudos posteriores. Então,
Essa caracterização que eu vou dizer aqui para vocês é decorrente de um estudo ainda muito inicial. Precisam haver outros estudos, tá? Para que esse transtorno seja configurado com maior validade. Mas ele já foi citado e já existem estudos prévios para a gente começar a entender como é que acontece isso. Então, o nome do transtorno se chama transtorno do jogo pela internet. E ele é caracterizado pela participação persistente, então, assim, persistente por um longo tempo, diário, e recorrente, uma grande frequência semanal, mensal, na vida daquele sujeito. Participação, então, persistente e recorrente em jogos, muitas vezes em grupo, resultando em sintomas cognitivos e comportamentais que compreende a crescente perda de controle sobre o jogo, perda de tolerância e sintomas de abstinência. Então, a pessoa tem uma grande dificuldade de ficar sem o jogo, então ela perde o controle sobre isso, né? Ela também perde o controle sobre a tolerância, ou de ficar sem, ou de perder, começa a ter reações desproporcionais quando está sem o jogo, ou quando perde uma partida, por exemplo. E sintomas de abstinência, que seria um sofrimento agudo, um sofrimento significativo quando está sem o jogo, quando está sem internet. Os indivíduos com transtorno do jogo pela internet, aí por que é importante falar do jogo pela internet? Porque é um jogo mediado por tecnologia, não é o jogo de tabuleiro, sabe? Não é um outro tipo de jogo que gera vício, como, por exemplo, jogos por dinheiro. É o jogo pela internet. Então, esses indivíduos, eles passam horas diante do computador jogando, em torno de 8 a 10 horas por dia, e não menos de 30 horas semanais, tá? Isso faz com que, frequentemente, eles negligenciem necessidades como dormir, se alimentar, além das obrigações normais, como escola, trabalho e família. Então, aqui a gente está falando não só de crianças e adolescentes, estamos falando de adultos. Quando são direcionados para suas obrigações ou impedidos de jogar, apresentam grande resistência, se tornando agitados, revoltados e até mesmo agressivos. Então, esse transtorno envolve frequência, tempo jogando, né? E sintomas que são desfavoráveis à saúde, em todos os aspectos. No aspecto cognitivo, né? Estudo, trabalho, no aspecto social e até no aspecto de saúde física, se alimentar, dormir, praticar esportes. Então, tudo isso é substituído pelo jogo. Os principais sintomas, segundo o DSM-5, são preocupação com jogos online. Então, o indivíduo pensa constantemente sobre o jogo, tornando o jogo a atividade mais relevante na sua vida. Então, se ele dá uma pausa para comer, para tomar banho, ele está pensando no jogo, qual a próxima fase, o que ele vai comprar, o que ele vai fazer. Então, isso se torna uma coisa bem, até mesmo obsessiva, né? Segundo aspecto, segundo sintoma, segunda característica, né? Sintomas de abstinência quando a pessoa se afasta do jogo. Então, esses sintomas são tipicamente descritos como irritabilidade, ansiedade ou tristeza, mas não têm os sinais físicos da abstinência, né? São sintomas psicológicos, sintomas emocionais, sintomas comportamentais, não tem os sintomas físicos da abstinência, como aquelas alterações químicas, né? As alterações neuroquímicas por conta do uso das substâncias, né? A outra característica, a tolerância. Tolerância muito pequena. Existe uma necessidade de passar cada vez mais tempo jogando. Então, a tolerância ao não estar jogando se torna muito baixa. Perda de interesse em hobbies e entretenimentos, atividades de lazer anteriores a esse momento, né? Então, se a pessoa gostava de ir ao cinema, se a pessoa gostava de ir à praia, jogar um futebol, jogar um vôlei, né?
ela começa a perder esse interesse como consequência dos jogos. Então, todas essas atividades que eram interessantes anteriormente perdem essa característica, e o que se torna interessante passa a ser somente o jogo online. Manutenção do uso excessivo de jogos online, apesar do reconhecimento de problemas psicossociais. Então, a pessoa tem um senso crítico no sentido de saber que aquilo é prejudicial, que ela está se afastando dos colegas, né? Que ela está deixando de uma festa, que ela está deixando de um encontro de família, mas ela não consegue parar. Ela mantém o uso excessivo dos jogos, apesar de saber que aquilo faz mal. Outra característica, mentir para a família, terapeutas e outras pessoas em relação ao tempo utilizado nos jogos. Começar a falar sobre a questão com naturalidade, superficialidade. Ah, não, mas eu só passo 2 horas jogando. Não, eu só passo 3 horas jogando. Não fico tanto tempo jogando. Então, isso também é uma característica. Uso dos jogos online para escapar ou aliviar um humor negativo. Por exemplo, sentimentos de impotência, culpa, ansiedade. Então, está se sentindo triste, né? Está se sentindo mal, recorre logo ao jogo online para poder obter prazer. E, por fim, colocar em risco ou ter perda significativa de um relacionamento, de um trabalho, de eficiência no ensino, né, nos resultados de escola, ou oportunidade de carreira por causa do envolvimento com jogos online. Então, ter perdas nesse sentido na vida, né, nesses campos da vida. E como é que acontece esse ciclo, entre aspas, vicioso, né? O ciclo do uso de jogos eletrônicos. A gente explica isso em relação sobre 2 frentes que, na verdade, se retroalimentam. Quais são elas? O jogo aumenta as sensações de recompensa, de prazer. A pessoa joga, ela se sente muito bem, muito feliz, ela tem a sensação de ser recompensada, ela tem a sensação de prazer. Consequentemente, isso proporciona um maior desejo em jogar e em buscar prazeres de curto prazo, porque a gente sabe que existem prazeres de curto prazo e de longo prazo. Essa pessoa que está independente do jogo, ela começa a buscar só o jogo como fonte de prazer, porque esse é um prazer de curto prazo, que não gera tanta demora ou tanto investimento em obtenção de prazer. Então, o jogo proporciona esse prazer, ela começa a ter maior necessidade de obtenção desse prazer mais rápido e a curto prazo, então ela joga mais. Então, ela começa a buscar prazer a curto prazo. Paralelamente, a gente sabe, né, os estudos indicam, que os indivíduos que fazem uso abusivo de jogos eletrônicos apresentam dificuldades no controle executivo. O que é o controle executivo? É o controle de impulsos e é a área responsável pela tomada de decisões. Então, essas pessoas são impulsivas e esse hábito de vida do uso abusivo de jogos, ele aumenta essa impulsividade. Ele torna as pessoas mais impulsivas porque elas querem buscar o prazer a curto prazo, né? Como a gente viu anteriormente. Então, essas pessoas têm a característica de dificuldade de controle executivo, controle de impulsos, então elas fazem a tomada de decisão errada. Elas optam por continuar jogando e por jogar mais e mais para a obtenção desse prazer a curto prazo. Então, isso aqui se torna um ciclo vicioso, tá vendo? São 2 características que se retroalimentam e tornam esse ciclo pela procura dos jogos como um ciclo vicioso. Então, que orientações os especialistas indicam aos pais, né? Porque na maioria das vezes essas crianças, esses adolescentes, eles vão fazer o uso dos jogos em casa ou na casa de amigos, né? E a gente sabe, a gente viu lá no desenvolvimento da infância e da adolescência que os adultos, a família, a escola, né, são responsáveis pela mediação do processo de desenvolvimento.
Todos nós temos uma responsabilidade nisso. Então, como que os responsáveis precisam orientar essas crianças e esses adolescentes sobre esse problema que é o uso abusivo de jogos eletrônicos da internet? Primeiro passo é sempre o diálogo e a conscientização. Então, é muito importante que, instruídos, os responsáveis possam fazer um estudo em família, junto com os seus filhos, adolescentes ou crianças, sobre o problema do uso abusivo de jogos da internet. Então, por exemplo, esse material pode ser utilizado pelos responsáveis para iniciar essa conversa, esse estudo junto com a criança e com o adolescente, para que eles se conscientizem sobre o problema que é o uso abusivo de jogos da internet e quais são os impactos negativos dessa prática para a vida dessas crianças e desses adolescentes. Um segundo passo, que também cabe aos responsáveis, é o monitoramento do uso dos jogos. Monitoramento da frequência e do tempo dedicado ao uso dos jogos da internet, tá? Então, como que isso pode ser feito? Eu vou mostrar mais à frente uma técnica comportamental que estimula o indivíduo, né? A família, a criança, o adolescente. É muito importante que isso seja feito junto com o responsável, porque a pessoa que está nessa situação, ela não tem muita autonomia para fazer esse gerenciamento, então ela precisa de uma ajuda, tá? Então, a técnica é o seguinte, é registrar através de uma tabela, colocar isso visualmente concreto para que aquele indivíduo possa ver de fato, né, a quantidade do uso que ele faz, diário, semanal, mensal. Isso vai gerar uma maior consciência dos problemas associados à utilização abusiva. Então, primeiro ele vai identificar se ele utiliza abusivamente. Segundo, ele vai identificar qual o problema que isso traz. E em terceiro passo, ele, com a mediação da família, mais uma vez, vai gerenciar o tempo que passa utilizando a tecnologia e o tempo que passa longe dela, tá? E aí, quando essa conscientização acontecer, precisa-se criar metas para a redução do tempo dedicado aos jogos na internet. E essas metas precisam ser gradativas, né? Aos pouquinhos, a redução do tempo por semana, até se chegar a um objetivo final ideal, que é o que vocês vão estabelecer junto com os filhos de vocês, né? Sejam crianças ou adolescentes. Então, é recomendável estabelecer um tempo diário de uso, fazendo combinados com a criança e com o adolescente para que a redução ocorra paulatinamente e continuamente, aos poucos e contínua, tá? Então, é isso, a conscientização a partir do diálogo sobre as implicações do uso abusivo, a partir da visualização do tempo que a criança ou adolescente utiliza e os impactos negativos para a vida diária e o estabelecimento de metas para a redução do tempo dedicado ao uso das tecnologias. Então, aqui a gente tem uma tabela que vocês podem reproduzir numa folha ofício ou podem imprimir, tá? Em que a família e essa criança e esse adolescente vão registrar para cada dia da semana o tempo que fez uso, por exemplo, das redes sociais, jogos eletrônicos, o tempo que dedicou às atividades da escola, o tempo de lazer sem utilização da internet, ou seja, que outros tipos de lazer essa criança e esse adolescente fazem em mão, né? Televisão, Netflix, filme, jogos, né, na rua. Nesse momento ainda está um pouco mais complicado isso, mas ou outros jogos em casa, enfim. Tempo de contato social, tempo com conversas com amigos, com a família, tempo de alimentação e tempo dormindo. Vai ser registrado diariamente. No final da semana, vocês vão conversar fazendo reflexões que estão aqui listadas. Quanto tempo passou utilizando a internet no total diário e semanal? Quanto tempo passou jogando na internet ou fazendo uso de videogames no tempo diário e semanal? Vocês vão refletir com o filho de vocês, né?
se ele está deixando de estudar ou realizar atividades pedagógicas para ficar na internet ou para jogar online, qual o nível do prejuízo, está sendo alto, moderado ou grave, a criança está deixando de conversar ou fazer atividades com a família e amigos para ficar na internet ou para jogar, está deixando de procurar os amigos, está deixando de frequentar festas, reuniões, né? Qual o nível do prejuízo? Baixo, moderado ou alto? A criança está deixando de comer ou esquecendo de comer para ficar na internet ou para jogar? A criança está deixando de dormir ou dormindo menos para ficar na internet ou para jogar? Então, a partir do monitoramento da rotina, vocês vão fazer essas reflexões. O indicado é que se faça esse monitoramento semanal por pelo menos um mês, para que vocês possam ter uma noção dos impactos, tá? E, por fim, é muito importante também os responsáveis incentivarem a busca por outros tipos de lazer, jogos de tabuleiro, filmes, quando for possível, né? Saída com colegas ou frequentar a vila jogando alguma coisa, ou o play jogando alguma coisa, enfim. Ou ir à praia com a família, cinema com a família, almoçar com parentes, enfim, outras atividades de lazer, para que a vida desse adolescente, dessa criança, não se resuma a obter prazer através dos jogos eletrônicos. E isso vai ser uma atividade árdua, mas importante, porque eles vão oferecer resistência, mas a gente tem que lembrar que eles são crianças, são adolescentes. Eles dependem dos adultos para crescerem saudavelmente. Então, esses adultos têm que tomar as rédeas da situação, tá? No caso extremo, mais extremo, né? Onde a família não estiver conseguindo dar conta sozinha, precisa se procurar um especialista para fazer uma avaliação. E os especialistas indicados para ajudar nesse tema são, principalmente, os psicólogos e os psiquiatras. Então, precisa se fazer uma avaliação com um especialista. Esse especialista vai dizer se é necessário um acompanhamento psicoterapêutico ou psiquiátrico, tá bom? Então, assim, é muito importante que os pais estejam acompanhando isso para prevenção de um uso abusivo ou para o tratamento de um uso abusivo. Tá bom, gente? Então, acompanhe os outros materiais que vão ser disponibilizados, tá? E cuidem da saúde mental de todos, hoje e sempre. Se for o caso, procurem ajuda, porque a ajuda é sempre bem-vinda, tá? Um abraço e fiquem bem.